Olá, muito bom dia, investidor, bom dia, investidora. Eu sou Felipe Nascimento, esse é o BMC Pre-Market. Aqui você fica por dentro de todas as notícias que vão impactar os mercados no Brasil e no mundo. Muita informação, muita análise para você fazer bons negócios ao longo dessa sexta-feira, 18 de junho de 2021. Deixa eu dar uma passadinha no chat aqui para ver quem que está nos acompanhando. A Giovanna Locatelli, lá dos Estados Unidos, nossa correspondente internacional, desejando seu bom dia. A primeira a chegar aqui no YouTube. O Júlio César Gomes também, a Rosana Meirelles, a Karen Caxur, Rosimeire Santana, todo mundo por aqui também no nosso portal bmcnews.com.br, o Alex Passamani sempre por aqui com a gente. Sejam bem-vindos, muito bom dia a todos vocês, ótimos negócios. O dia começa repercutindo, né, a aprovação da Eletrobras, aprovação da medida provisória da Eletrobras no Senado. Os parlamentares aprovaram o texto por 42 votos a favor e 37 contra. A MP teve algumas alterações para acomodar demandas dos senadores e agora o texto volta para a Câmara dos Deputados para ser aprovado até a próxima terça-feira, no dia 22 de junho. Depois disso, segue para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. Falando em Eletrobras, as ADRs da empresa na Bolsa Americana subiram mais de 6% no aftermarket, depois da aprovação da medida provisória. Agora cedo, no pré-mercado, as ADRs da Eletrobras sobem mais de 6,5%. E como o pregão aqui no Brasil já tinha sido encerrado durante essa votação, a expectativa é que os reflexos por aqui só sejam percebidos no início das negociações a partir das 10 horas da manhã. Outra questão importante é que o STF começa a votar hoje a autonomia do Banco Central. A votação vai ser no plenário virtual e deve ratificar a decisão tomada pelo Congresso pela autonomia do órgão. A votação no STF deve durar até a próxima semana. Fora isso, agenda fraca em todo o mundo. Aqui no Brasil, o investidor fica de olho porque é dia de exercício de opções na Bolsa de Valores. Como mudou, né, essa questão do calendário, a gente lembrava que era na segunda-feira, geralmente a terceira segunda-feira do mês, mas agora na terceira sexta-feira do mês. Então o investidor já fica de olho se isso pode ter alguma movimentação, se isso vai gerar alguma oscilação, alguma movimentação no mercado. Falando em Bolsa de Valores, vamos ver como que ela fechou ontem, né? O índice Bovespa recuando 0,93% aos 128.057 pontos. Nas mais altas vimos ali Banco Inter, Magazine Luiza, Localweb e BR Distribuidora. Nas mais baixas a gente vê ali o setor de siderurgia caindo bem forte, né? Braskem, Companhia Siderúrgica Nacional, Gerdau e PetroRio também caindo nas mais baixas, sendo negociadas no pregão de ontem. Vamos falar então agora, dar o nosso bom dia para o Marco Saravalli, que traz as projeções para essa sexta-feira. Bom dia, Marco Saravalli. Bom dia, Felipe. Bom dia a todos, tudo bem? Acompanhando aqui as bolsas internacionais, a gente tem uma agenda econômica bastante esvaziada nessa sexta-feira, tanto aqui no Brasil, nos Estados Unidos e nos principais mercados. Com isso, as bolsas não apresentam uma tendência, né, definida, um dia bem morno, caminhando talvez por um dia de leve realização de lucros, uma leve queda. Por aqui a gente tem algumas notícias, né, os próximos passos da privatização da Eletrobras sendo bem encaminhada, né, pode ser bem recebida pelo mercado, as ações lá fora, né, as ADRs reagindo positivamente, né, embora tenha havido algumas boas críticas, né, em relação a todo esse processo, mas para as ações, para o desempenho das ações, o mercado deve reagir positivamente, tá? E lembrando também, acho que o grande destaque corporativo, a gente teve o anúncio de dividendos, né, da Vale, bons dividendos, né, somente para essa distribuição de dividendos. A gente está falando em torno de 2% de dividend yield, né, que seria a rentabilidade através somente dessa distribuição. E os investidores que quiserem comprar ao longo dos próximos dias terão direito até quem comprar no dia 23 de junho, né, até a próxima quarta-feira. Tá? Então, muita atenção, se quiser receber essa distribuição particularmente, né, precisa ser acionista, ter na sua composição, na sua custódia até a próxima quarta-feira, tá bom? Mas de uma forma geral, o mercado continua reagindo
as decisões de juros nos Estados Unidos, né, as decisões de política monetária nos Estados Unidos, mas principalmente em relação à nossa decisão do Banco Central aqui na quarta-feira, né? Grande parte aí dos economistas revisando para cima as expectativas do comportamento da taxa básica de juros no curto prazo, ou seja, esperamos novos aumentos, talvez esses aumentos sejam um pouco mais intensos e também um pouco mais rápido. Tá? O mercado esperando algo entre 6% e 7%, alguns um pouco mais pessimistas esperando algo mais próximo de 7,5%, mas a maioria dos economistas revisando marginalmente algo mais próximo de 6,5%, o que espera-se até o fim desse ciclo, né? Ou seja, devemos ter novos aumentos de juros, da taxa básica de juros, ao longo das próximas reuniões, tá bom? Esses são os principais assuntos do dia, né? A gente espera que podemos ter ainda um dia marginalmente positivo, mas sem grandes oscilações nessa sexta-feira, tá bom? Esses são os principais indicadores dessa sexta-feira, 18 de junho de 2021. Maravilha, Marcos Saravalli, muito obrigado. Vamos agora ver como fecharam as bolsas lá na Ásia. Agora há pouco na China, né, o índice Xangai fechou estável aí, né, uma queda de 0,01% apenas. O índice Nikkei no Japão caiu 0,19%. Em Hong Kong, o índice Hang Seng subiu 0,85%. Na Europa, as bolsas operam também em baixa, refletindo os dados econômicos um pouco amargos aí divulgados agora cedo. Na Alemanha, o PPI subiu 1,5% em maio, com uma alta anual de 7,2%, mostrando aí que a inflação sempre acaba acendendo um alerta em todo o mundo. No Reino Unido, as vendas no varejo caíram 1,4% em maio em relação ao mês de abril, e o consenso por lá era de uma alta de 1,6%, acabou vindo uma queda aí de 1,4%. Vamos ver como estão os índices por lá na Europa agora. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Agora os índices na Europa, DAX na Alemanha caindo 1,48%, CAC na França caindo 1,2%, FTSE no Reino Unido caindo 2,48%, bastante expressivas as quedas aí. O índice Eurostoxx caindo 1,45%. Deixa eu dar uma olhadinha como que está o dólar agora. O dólar fechou aí na casa dos R$5, né? Então, uma elevaçãozinha aí de 0,04% na casa dos R$5. Lá nos Estados Unidos, o S&P caindo 0,6%, Nasdaq caindo 1,34% e também o Dow Jones caindo 0,8%, de acordo com as informações aqui do Investing. Então, vamos voltar agora com o Marcos Saravalli, trazendo agora informações sobre demanda por ações em todo o mundo. Ele traz um gráfico para a gente aí mostrando toda essa demanda mundial por equities. Conta para a gente aí, Marco. Nesse nosso gráfico aqui do dia, a gente consegue ver um pouco que a demanda por equity, né, ou seja, investimentos em ações no mundo todo, continua ainda muito forte. Nesse indicador aqui, anualizado, né, disponibilizado pelo Bank of America Merrill Lynch, ele mostra essa entrada de recursos ainda muito forte, né, em ações. Quando a gente olha para os dados que a gente tem até aqui, a gente deve ter realmente um ano de 2021 muito forte pela demanda por renda variável, né? É lógico que a gente tem também novas ofertas, né, ofertas de ações, principalmente IPOs, mas no caso de ações a gente consegue ver claramente que a demanda ainda continua muito mais forte do que as novas ofertas. Então, realmente, essas entradas, além de novas ações que estão sendo emitidas, né, novas ofertas, empresas abrindo capital, mas também muitos investidores do mundo todo, principalmente nos Estados Unidos, né, continuando essa demanda muito forte pelos investimentos em ações, tá? Isso quer dizer realmente que todos os investidores continuam acreditando que as ações podem ser realmente um veículo para a formação de patrimônio e também com expectativas para potencial de valorização, tá bom? Então esse é um movimento aí disponibilizado pela BofA em relação ao esse equity inflow, né? Ou seja, essa entrada de recursos para os investimentos em ações, tá bom, Felipe? Então um ótimo dia a todos, uma ótima sexta-feira e um ótimo final de semana. Até mais, tchau! Valeu, Marco. Ótimo fim de semana para você também. Vamos agora às notícias corporativas.
A BR Partners precificou seus units em R$ 16,00. A oferta de ações da empresa vai ser restrita, ou seja, somente para investidores profissionais. Com a oferta, o banco de investimentos deve levantar cerca de 400 milhões de reais nesse IPO. A empresa começa a ser negociada na Bolsa de Valores na próxima segunda-feira. E a Edux comprou a Q Concursos, uma plataforma digital que promove aulas e cursos para concurseiros, vestibulandos e também aquelas pessoas que estão se preparando para a prova da OAB. O valor da negociação não foi divulgado, a empresa faturou no ano passado 70 milhões de reais e, segundo informações do Brasil Journal, são 17 milhões de usuários cadastrados no site Q Concursos. Quero então chamar agora Guga Almeida, todos os dias aqui conosco no BMC Pre-Market, para trazer sua visão, sua análise, suas projeções para o mercado. Guga, bom dia, bem-vindo mais uma vez aqui com a gente. Ô Guga, não estou te ouvindo, dá uma olhadinha aí no seu microfone, por gentileza, vê se você está mutado aí, que acho que está mutado aí, dá uma olhadinha, por gentileza. Enquanto você desmuta aí, deixa eu dar uma olhadinha no nosso... Ah, agora sim, agora eu estou te ouvindo em alto e bom som. Bom dia, Guga, bem-vindo aí. Obrigado, bom dia, vamos lá. Vamos para a nossa análise do dia, né? Ontem foi boa, né, Felipe? O mercado veio a 128 mil pontos, como a gente... Pois é, rapaz, eu estava acompanhando o pregão durante todo o dia, né? A gente fica atento aqui nas notícias do mercado, durante toda a programação da BMC, e aí eu dei uma olhada lá, 128 mil pontos, lembrei da nossa conversa no comecinho da manhã. Você mandou bem aí na análise, hein? Vamos ver então o que está esperando para hoje, né? Você que está acertando bastante aí. O que você está vendo para hoje aí na nossa bolsa? Bom, Felipe, a gente continua num processo de ajuste, né? Eu acho que o mercado está se equilibrando com essas novas informações a respeito dos posicionamentos dos bancos centrais, tanto no Brasil quanto lá fora, tá? E eu imagino que dentro desse ajuste, agora começa a diminuir um pouco mais a intensidade de queda. Tá? A gente pode chegar, eu imagino que o pior cenário para o dia de hoje seria descer um pouquinho mais, chegarmos aí os nossos futuros na região de 127.560 pontos, mais ou menos. Tá? Não estou enxergando alguma coisa mais intensa, pelo menos agora, no meu radar. Tem que lembrar que hoje é exercício de opções, certo? E as ADRs lá fora, tanto da Petrobras quanto da Vale, estão num tom positivo. Então, costumeiramente, essa manhã do dia de hoje, ela tende a ser mais travada em função do exercício das opções. Né? Vamos ver como é que vai, travada no sentido, não vamos enxergar um movimento muito direcional. Após as 2 horas da tarde, na parte da tarde, né, apesar de ser sexta-feira, a gente tende a enxergar um mercado mais direcional, tá bom? No lado positivo, consigo enxergar cenários para voltar para a região de 129, 130, e se tivermos algum trigger, né, algo que possa fazer com que destrave valor, né, já que a gente vem nessa correção do nosso mercado, poder sim no futuro, quem sabe, caminhar com uma intensidade mais forte e recuperar bastante da queda de ontem aí até a 132. Mas esse horizonte, né, tá meio que mais fora do meu radar, mas eu deixo ali simplesmente para não ter uma surpresa caso venha acontecer um movimento mais intenso do mercado. Mas eu imagino que vai ficar nesse range mesmo, entre 130, né, num cenário muito positivo para sexta, 127.500 num cenário mais negativo para baixo. Vamos ver então, Guga, vamos ver como que vão se desenrolando os assuntos aí ao longo dessa sexta-feira, para ver se a gente tem esse cenário um pouco mais otimista ou mais pessimista aí, dependendo de como for, se cravamos a análise mais uma vez, assim como ontem, né? Já deixo os parabéns aqui. Ô Guga, você falou a respeito das ADRs da Vale, né? O Marcos Saravalli estava falando mais cedo aí sobre o pagamento de dividendos da empresa, que vai acontecer no próximo dia 30, né, de junho, ficando em DataX no próximo dia 24, ou seja, até o dia 23, quarta-feira ali, investidores podendo comprar ações, tendo direitos aí sobre esses dividendos. Como que você está olhando a empresa aí, as projeções para a empresa? A gente sabe que a Vale tem tido altas consideráveis aí nos últimos meses. Você tem alguma projeção aí para a gente? Acho que até o tamanho do dividendo que Vale vai pagar, vou mostrar aqui se o pessoal puder compartilhar o gráfico.
Acho que o tamanho que o dividendo da Vale, que a Vale vai pagar justifica, né, com toda a movimentação que a empresa fez ao longo desses 2 anos. E também, Felipe, a gente vem vendo o mercado já num processo de correção desde a primeira quinzena de maio deste ano. Então, de maio deste ano até agora, as ações da Vale, elas estão acumulando, né, uma correção de 13%. Tá? Imagino que a gente possa cair aqui, o pior cenário seria voltar aqui para 103,60, mas nota que nós estamos tendo esse processo de correção em 2 etapas. Tá? Então, eu acredito que se nada vier a prejudicar, né, se nós não tivermos aí uma deterioração de preço em commodity no curto prazo, estou falando aqui no curto prazo, eu acredito que é uma boa região para o investidor que quer receber dividendos da Vale, lembrando que tem que estar posicionado no dia onde ela fica ex-dividendo. Se eu não me engano, o Marco falou, foi dia 23 ou dia 24? Tem que ver direitinho aqui. Né? Dia 24 fica ex. Tem que estar posicionado. Tá, então no dia 24 fica ex. Então do dia 23 para o 24 você tem que estar posicionado com ela. Senão você não vai ter o direito a esse dividendo. Lembrando também que todo esse valor do dividendo é descontado do preço da ação. Então não se assusta se no outro dia de manhã tu acordar e ver que a Vale, né, aqueles R$2, 2,115, né, vão ser descontados do preço da ação. Então não fica assustado, olha, está caindo, Vale. Não está caindo. Toda vez que a empresa fica ex-dividendo, existe esse desconto na cotação da empresa. Tá? Então quem quiser receber os dividendos da Vale, quem quiser participar desse dividendo da Vale, tem que estar posicionado. O que eu sinto? Tá? E aí analisando para a questão de momento. Eu estou esperando uma reação sim dos mercados nessa região que nós estamos agora, porque eu tenho o entendimento que nós temos uma chance muito grande de ter fechado o ciclo. Tá? Ainda não é assim, poxa, vai começar a movimentação de alta mais forte, mais intensa, não estou enxergando isso ainda, tá? Não tem todos os sinais desenhados para que eu possa me sentir confortável em ficar posicionado, mas nessa região me parece que nós vamos encontrar aí um fluxo comprador mais intenso, tá? Entre 113,50 e R$100,50, tá? Eu acredito bastante nessa hipótese, né? É uma hipótese, tá? Então eu vou ficar de olho sim, tanto na Vale, por causa dos dividendos, tanto na questão que é vencimento de opções e quem sabe também, quem quiser montar posições em opções, também olhando para o próximo vencimento, também consigo enxergar que vai abrir janelas de oportunidades. Legal, Guga. Obrigado aí. Eu vou dar umas notícias aqui e volto já já contigo, tá bom? Tá bom. Valeu. Gente, é o seguinte, a Petrobras protocolou na CVM um pedido de follow-on de emissão da BR Distribuidora. Nessa oferta, a petroleira vai vender a totalidade da sua participação de 37,5% do capital social da BR. A Petrobras pode levantar cerca de 11,5 bilhões de reais com a venda das ações e a oferta vai ser precificada ainda no próximo dia 30 de junho. Falando ainda em Petrobras, a empresa informou que o Tribunal Agroambiental da cidade de Sucre, lá na Bolívia, anulou a sentença de primeira instância que obrigava a empresa a pagar 61 milhões de dólares em indenizações. A Petrobras era acusada de uso de propriedade nas instalações do campo de San Alberto, na Bolívia, ou seja, a Petrobras não sendo condenada aí, tirando, né, esse peso de 61 milhões de dólares do caixa da empresa. Quero voltar então com o Guga para a gente falar um pouquinho sobre a Petrobras, sobre esse cenário de petróleo aí. O Guga, o petróleo está caindo, né? Realização normal, né? Chegou aí aos 74 dólares recentemente. Os investidores que estavam fazendo algum tipo de negociação lá com o Brent acabam se desfazendo um pouco desse investimento aí, cai. Enfim, como que você vê essa questão aí, também a questão da Petrobras, BR Distribuidora, existe alguma questão no gráfico que você consiga destacar aí para a gente? Em relação ao petróleo, Felipe, que petróleo ele é uma commodity que, querendo ou não, a alta ou a baixa dela impacta muito intensamente nessa questão inflação ao redor do mundo.
Porque está totalmente atrelada ao quê? A transporte. Querendo ou não, mesmo que tu enxergue uma possibilidade de energia alternativa lá no futuro, o presente, que é o que importa de fato, ele está muito atrelado nessa questão de petróleo. Então, é normal a gente enxergar, dentro dessa tendência de alta que está o petróleo está numa tendência de alta, a gente enxergar esses ajustes nos preços por parte do mercado como um todo e, obviamente, vai impactar, de certa forma, na cotação das empresas. Eu acho que ontem teve um pouco mais de exagero na correção da Petrobras, porque também tem o fenômeno vencimento de opções no dia de hoje. Então, a gente precisa ficar atento em relação a isso. O que eu estou enxergando? O meu grande... Eu acho que o pensamento do mercado em relação à Petrobras, entre manter em posição ou vai sofrer um ajuste maior, ele está nessa região aqui de 27,30, mais ou menos. Enquanto eu estiver acima desse patamar de preço, eu ainda me sinto confortável em entender que ainda estamos nesse fluxo para a região dos R$37,50, que é onde eu estou imaginando, onde eu estou projetando que esse ciclo de alta da Petrobras, de curto prazo, vai buscar. Quando eu acompanho aqui o índice de força relativa em relação ao meu mercado, à cotação da Petrobras, ele ainda está apontando para cima. Ele ainda se mantém em uma condição favorável. Acho que o dia de hoje, que, querendo ou não, é o dia de vencimento de opções, ele vai falar bastante para mim. Eu não acredito, por exemplo, numa correção em linha reta aqui de Petrobras e vai cair, vai acelerar o processo de queda. Eu não consigo enxergar esse cenário por enquanto. O que eu acredito? É um ajuste saudável. Se a gente for olhar aqui os últimos dias de negociações da Petrobras, eles estavam bem espremidos, a cotação estava bem espremida, ou seja, os investidores, um posicionamento muito estratégico, muito tático ali naquele momento. E ontem, em função do ajuste do preço da commodity, somado com um momento temporal que é um dia antes do vencimento das opções, gerou aí essa correção um pouco mais intensa. Mas eu continuo ainda com o meu viés de que a gente tem todo o espaço para ir buscar essa região de 37,50. Obviamente que eu tenho um gatilho aqui para estar posicionado ou não estar posicionado, e ontem ele me deu um alerta aqui do tipo, Gustavo, reduz posição, zera posição, ajusta um pouco e vamos ver aqui as cenas dos próximos capítulos. Eu tive aqui essa sinalização por questão de posição, de manter ou não manter a minha posição em aberta em Petrobras e na alavancagem que eu costumo utilizar. Então, eu simplesmente, olha, não vou comprar agora, certo? Mas também não preciso sair correndo desesperado porque as estruturas de preço ainda não me mostram fragilidade na tendência, que é diferente do que a gente teve aqui atrás, onde, quando nós olhamos aqui para o mercado, só para vocês entenderem aqui o que eu tô falando, quando nós olhamos aqui para trás no mercado, nós já tínhamos aqui uma fragilidade maior, ou seja, depois de uma tendência de alta, nós tínhamos tido o primeiro movimento de baixa, e aí depois uma tentativa em continuar a tendência, onde o mercado não estava seguindo a tendência. Então, para que eu fique com mais temor em relação a esse momento aqui da Petrobras, o que eu preciso? Eu preciso que o mercado ele venha um pouco mais para baixo, tente continuar a subir, sem, de fato, conseguir ganhar níveis de preço, e aí sim eu imagino que nós vamos ter uma correção maior. Como aconteceu também em Vale. Primeiro, o que acontece no mercado? O mercado ele vai subindo, ele não consegue subir, ele faz o primeiro ajuste de correção, tenta continuar a tendência, não conseguindo, aí entra em todo um processo de correção mais longo, mais intenso. Então, por enquanto, eu ainda não tenho essas sinalizações. Obviamente, tem que ficar monitorando, tem que ficar acompanhando, Felipe. Tá certo então, Guga. Muito obrigado aí pelas suas análises. A gente tem algumas perguntas aqui para você, mas infelizmente por conta do tempo a gente não vai conseguir fazer. Mas brigadão para todo mundo que tem mandado as perguntas aqui para a gente. Guga, então só deixa Felipe, aí... Se o pessoal quiser me mandar pergunta... Eu sei Diga. que fica muita pergunta aqui no chat. Se o pessoal quiser me mandar pergunta, pode me mandar via direct lá pelo Instagram, googlaalmeida.gc, que na medida do possível eu tenho
né, respondido a todo mundo, né? Obviamente que quando também abro alguma caixinha de pergunta lá nos stories, fica mais fácil, porque também como analista não posso ficar dando recomendações, né, individualmente, mas falar assim no público mais abertamente. Então é uma forma também de levar mais informações para o pessoal que precisar. Tá certo, maravilha. Guga, só para a gente encerrar aqui, deixa suas considerações finais aí para essa sexta-feira. Acho que é um dia bacana de aprendizado, né, dia de vencimento de opções. A gente vai se esquecendo, a gente só se lembra do dia de vencimento de vencimento de opções, no dia do vencimento de opções, né, e é um dia só no mês, então o pessoal tende a esquecer. Acho que vale como aprendizado, principalmente para quem vai acompanhando as empresas que são mais líquidas na Bolsa, que possuem opções, né, então são as mais negociadas, e querendo ou não, Petro e Vale, né, são as mais negociadas no nosso Ibovespa, então vale a pena muito aprender com o dia de hoje, até porque os instrumentos de opções são uns instrumentos assim fenomenais para poder multiplicar patrimônio, né, potencializar e também gerar proteção na sua carteira. Tá certo então, Guga. Ótimo fim de semana para você. A gente vê segunda-feira, hein? Um abraço. Tá joia, tá joia. Até segunda. Um abraço. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau. Gente, obrigado aí pela parceria com vocês. O Fernando Alexandre, o Helder aqui, Mauro Adriano, Nelson Gasparian, Felipe Villanova, Seraus 22, o Sandro Figueiredo, a Rosana falando que vai pagar o juro sobre capital próprio da Sanepar e não vai dar nem para tomar uma cervejinha, bem na sexta-feira, hein, Rosana? E o Helder falando que a Copasa também vai pagar mais dividendos também. Estamos de olho por aqui em tudo que acontece no mercado financeiro, em tudo que movimenta essa sexta-feira. Eu vou ficando por aqui, eu volto na segunda-feira com o BMC Pre-Market e agora você fica com a Paula Moraes comandando o BMC News. Forte abraço a todos, ótimo dia, tchau, tchau.